Amada igreja? Amém, amém. Rapaz, a igreja está bem cheia, viu? Graças a Deus. Estava pensando ali, quando o irmão Tonho veio fazer uma oração, eu digo, vamos dar a voz poderosa, não? Eu não tive esse privilégio não, mas eu estava no encontro dos homens, e aí me perguntaram, o irmão Tonho ainda canta todo final de semana? Aí eu disse, não canta não, mas aqui acolá ele canta. Mas vamos voltar aqui para o que interessa. Irmãos, certamente vocês já ouviram, ou até mesmo vocês falaram para alguém esse ditado popular: é melhor ouvir ou fazer pelo amor do que pela dor. Nós ouvimos isso dos nossos pais, com certeza passamos isso para os nossos filhos, que nada mais é que atender à instrução do que ser obrigado a sofrer um prejuízo ou uma disciplina. Então, muitas vezes a gente até diz isso de outro modo: não aprendeu em casa, mas a vida vai lhe ensinar. E a vida é dura, e a vida maltrata. Mas eu quero mostrar uma história para vocês, uma história que vai repetir essa mesma verdade. É melhor ouvir ou fazer pelo amor, é melhor obedecer pelo amor do que pela dor. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 11. Possivelmente vocês devem estranhar porque é 11, mas façamos um pouco a leitura e depois eu explico. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Gênesis 11, versículo 1. Gênesis 11, versículo 1 nos é dito o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ponto. Gênesis capítulo 11, eu pulei o capítulo 10 intencionalmente, por quê? Porque quando nós acabamos de expor Gênesis capítulo 9, a situação em que o mundo se encontrava era uma situação de renovação. Deus trouxe uma lavagem para a terra, preservando a família de Noé. Mas Noé precisava, bem como os seus filhos, honrarem ao Senhor, esse Senhor que é soberano sobre todo o mundo. E Gênesis capítulo 9, nós terminamos um pouco negativo, não é verdade? Porque Caim, apesar de ter visto tudo aquilo, ele não agiu de modo correto, e assim ele perpetuou uma maldição sobre os seus descendentes. No capítulo 10, nós temos o resultado das ordens de Deus. No capítulo 9, Deus diz para Noé e seus filhos: multipliquem-se e espalhem-se pela terra. Porque a ideia era que o humano, na verdade o homem, ele administrasse o mundo como um corregente de Deus. E aí, no capítulo 10, Moisés ele descreverá essa separação entre os filhos de Noé, essa divisão, vamos dizer assim, essa exploração. Só que essa exploração não foi assim. Eles não obedeceram pelo amor. Eles não obedeceram. Nós, quando lemos Gênesis capítulo 9, Sem e Jafé são filhos abençoados, e Cã é um cão mesmo. Mas, mesmo assim, eles não obedecem. Os descendentes não obedecem. Por isso, eu pulo para o capítulo 11, porque no capítulo 11, Deus explica como eles obedecem. Então, voltemos aqui para o 11, e agora eu vou contar uma história para vocês,
uma história com as minhas palavras, mas que está refletindo o texto bíblico. Enquanto eu falo, se vocês quiserem ler alguns trechos daqui do versículo 1 ao versículo 4, fiquem à vontade, mas eu vou dizer essa história com as minhas palavras. Então, há muito tempo, aquela família que sobreviveu à inundação de Babel teve filhos, netos, bisnetos, a família cresceu, se multiplicou. Todos sabiam que o mundo foi varrido pelo juízo de Deus. Eles passaram anos usufruindo da bênção de Deus, e agora chegou um dia que eles decidiram deixar aquela montanha e o barco velho para trás e partirem em rumo a buscar uma terra boa, uma terra que eles pudessem aí se desenvolver. E eles, enquanto caminhavam em busca desse local, semelhante a seu, vamos dizer assim, seu futuro descendente Abraão, eles chegaram a um canto, vamos dizer, bonito, um canto plano, um canto onde eles poderiam morar. Mas eles não foram apenas para um canto, o coração deles estava também se afastando de Deus. E que quando eles chegaram nesse canto, eles começaram a pensar: olha, nós somos todos parentes, nós somos inteligentes, somos sobreviventes da maior catástrofe da humanidade. Por que nós temos que se separar? Porque unidos nós somos mais fortes, nós temos ajuda um do outro. E um homem entre eles, o tal de Nimrod, ele se destacou, um homem poderoso, um homem valente, forte, caçador. Ele se tornou aí o político mais famoso entre eles e disse o seguinte: prestem atenção, meu povo, agora nós estamos livres, poderemos aproveitar a nossa vida, a nossa inteligência, toda a nossa capacidade. Olhe o vale aqui, o vale é difícil de construção, mas nós podemos transformar essas coisas. Nós não temos pedra, mas podemos fabricar tijolos. Nós não temos argamassa, mas podemos usar betume para fazer nossas edificações. Então venham, fiquemos nesse canto, para nós construir coisas para o nosso nome, para que nós sejamos fortes, nós sejamos grandes, façamos uma torre espetacular, para que ninguém mais se espante e possamos assim chegar até ao céu com a nossa glória. E aí o povo ouvindo aquela voz, aquele discurso inflamado, e eles repetiam: não precisamos se mudar, não precisamos mudar a nossa vida, não precisamos de um Deus, nós somos os deuses. Agora nós vamos fazer nossa inteligência, o que nós queremos, vamos aproveitar a nossa vida. Então, mãos à obra. E todo mundo começou a trabalhar, cada um pegava um pouco do material para fazer, e todos empenharam naquilo, e não havia confusão, porque todos falavam a mesma língua, todos se entendiam, e todos estavam ali unidos, convictos, para fazer uma grande obra. Assim como seus pais, Adão e Eva, eles começaram a travar uma guerra contra Deus, rejeitando a ordem de Deus, colocando as suas vidas em perigo. Vamos parar aqui um pouquinho a história. Assim como eles, eu vejo que hoje a humanidade não é tão diferente. A humanidade, ela pega tudo que existe de bom de Deus e tenta corromper toda a criação, até a inteligência que Deus nos dá. A humanidade está constantemente querendo criar um espelho de si mesmo e criar até, vamos dizer assim, tetos para que não enxergue a Deus e possa barrar qualquer luz, como nós construímos para barrar a luz do sol. Ou não é verdade? Ou é coisa da minha cabeça? O que vocês acham? Será que, como eles,
às vezes nós não temos esse interesse de construir uma carreira, uma casa, um chiqueiro, onde nós podemos ser o rei, o centro desse local? Será que existe um pedaço da nossa vida que nós queremos fazer, nosso arranha-céu? Então, coloque essa dúvida no seu coração. Por quê? Porque Deus nos chama à obediência. E essas pessoas não queriam obedecer a Deus. Qual era a ordem? Se espalhem, multipliquem-se. E eles não queriam se espalhar. Eles queriam estar unidos contra Deus. E o que resultou? Uma união contrária a Deus. Aqui vocês percebem que nem toda união Deus aprova. Nem toda união é boa. Uma união e uma quantidade que não adora a Deus é do demônio. Olha só, preste bem atenção. Uma união e uma quantidade que não obedece a Deus é perversa. Quer um exemplo disso? O carnaval. Tem muita gente trabalhando junto, mesmo naquela festa, com a cara cheia de cachaça e cheio de drogas, eles ali se respeitam minimamente e fazem uma festa, mas uma festa da libertinagem, uma festa que eles não querem prestar conta com ninguém, nem consigo mesmo. O carnaval. Mas isso aqui é fácil de a gente dizer que não é de Deus. Vamos pegar algumas coisas mais difíceis. Por exemplo, um culto. Vou fazer um culto. Vamos fazer um culto? Beleza. Um culto que não tem nada a respeito de Deus. Tem a palavra Deus, mas a palavra Deus é um substantivo comum, irmãos. Por exemplo, quem tem falsos deuses é o mesmo substantivo no plural, não é? Quem adora, vamos dizer assim, um jogador, mesmo que não tenha essa palavra Deus, mas o jogador tal é um Deus para aquela pessoa. Quem adora, vamos dizer, um determinado partido, apesar de não ter esse nome, mas o partido se tornou um Deus. Pronto, eu quero que vocês só percebam isso. Quando nós fazemos um culto, mesmo usando a palavra de Deus, mas não tem nenhuma qualidade, nenhuma característica desse Deus da Bíblia, nós não estamos adorando a Deus, estamos adorando a outro Deus. Um pregador dos Estados Unidos, eu já disse isso aqui, vou repetir, ele disse assim: o momento em que as pessoas são mais idólatras é domingo. Porque elas vão às igrejas não querendo pensar em Deus, o Deus da Bíblia, mas querendo pensar no Deus que elas desejam, o Deus que elas querem. E assim elas não vão a Deus, elas vão aos deuses. Então o culto pode ser um culto demoníaco. Olha só, irmãos. Será? Nadab e Abiú eram sacerdotes de Deus. Eles tinham uma ordem bem clara de como sacrificar. No dia em que eles desobedeceram a Deus e fizeram da forma que eles achavam que devia fazer, Deus matou. Então Deus é um ser específico. Imagine só eu começar a falar de um determinado irmão aqui. Vou pegar um exemplo, Gardel. E eu dizer que Gardel é veaco, que Gardel é mentiroso, que Gardel é preguiçoso, que Gardel só chega atrasado nos cantos. Eu estou falando de Gardel? É outro Gardel. Que esse Gardel não tem nada a ver com esse. É outra pessoa. Eu posso até tentar me referir a ele, mas não tem nada a ver com ele. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, que até um culto pode ser um culto distante de Deus.
Quando nós temos um culto onde nós tratamos Deus como um Papai Noel que está ali apenas para servir, nos dar presentes, esse é um culto onde a unidade não agrada a Deus, onde a quantidade não agrada a Deus. Vamos colocar outros itens aqui bem rápido. Por exemplo, coisas que os evangélicos normalmente fazem: ir para show, marcha, ação social, toda atividade que não é centrada em obedecer a palavra de Deus, a esse Deus que a gente revela, Deus reprova. Não, mas eu estou vindo para o culto. Mas Deus não recebe esse culto. Não sou eu que estou dizendo. Olha o exemplo de Nadab e Abiú. Quem era Nadab e Abiú? 2 sacerdotes fazendo aquilo que Deus mandou, mas ele desobedeceu. Então Deus não aceitou. Se essa igreja aqui, olha o que eu vou dizer, se essa igreja aqui estiver cheia de gente, cheia, e todo mundo unido, mas não tiver Cristo, isso aqui pode ser qualquer coisa, menos igreja. Eu não estou dizendo que é a situação, mas se isso acontecesse, entende? A gente poderia ser chamado de igreja, poderia ser chamado de uma associação, poderia ser chamado de qualquer coisa, menos igreja de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu estou trazendo isso à tona para que nós possamos, de fato, obedecer a Deus, atender a voz de Deus, e vocês saberão por quê. Mas deixa eu fazer mais algumas aplicações. Nós precisamos abrir nossos olhos, e perceber essa forte determinação do mundo em desobedecer a Deus. Quando nós falamos isso, deixa eu ilustrar de outra maneira. Existe uma obra chamada As Crônicas de Nárnia. Existem vários escritos. E lá em um dos escritos ele fala de um grupo, é um grupo de anões, mas entenda como você quiser, que eles obedeciam a Deus e passaram a obedecer ao anticristo, ao falso Cristo. E eles começaram a perseguir ao povo de Deus. E quando chegou no final de tudo, no final do mundo, eles se seguraram um na mão do outro e eles não conseguiam mais enxergar nada, eles ficaram cegos. E então, um dos personagens principais que faziam parte do povo de Deus chega para o que seria Jesus Cristo e diz assim: olha como eles estão aqui no céu e não conseguem ver nada. Então o leão, que representa Jesus Cristo, diz assim: a rebeldia deles é tão grande que mesmo eles no céu, eles não enxergam, eles estão separados, eles não querem. Em outras palavras, você podia trazer o mundo todo para a porta do céu, eles pulariam dentro do inferno, porque eles não querem obedecer a Deus. Deixa eu dar uma outra ilustração. Se Deus abrisse a porta do inferno e dissesse assim: venham para fora, saiam daí, agora vocês podem se redimir, só precisam me obedecer. Sabe o que eles diriam? Não. Eles fechariam a porta e diriam: a gente prefere estar do que a obedecer a você. Essa é a situação do mundo. Então não espere que o mundo vai melhorar. Não espere que as pessoas serão boazinhas. As pessoas não são e não querem ser. Não é porque a escola é ruim, o estado é ruim, não. É porque as pessoas são rebeldes a Deus. As pessoas que não são salvas, as pessoas são rebeldes, elas são loucas por desobedecerem a Deus, e não tem nada que nós possamos fazer para que elas venham obedecer a Deus, a não ser pregar a mensagem
louca da cruz e Cristo, por o Espírito Santo, faz um milagre no coração dessas pessoas. Então, antes que essas pessoas possam melhorar de vida, nós precisamos transmitir aquilo que pode transformar a vida delas: o Evangelho. Antes de você exigir, vamos dizer assim, que a sociedade melhore, nós podemos transmitir aquilo que vai fazer realmente a diferença. Então, aqui que começa a ironia. Eu falei um pouco tenso, mas a história agora vai começar a fazer piadas. Vamos lá, vamos voltar aqui para a história. Um certo sábio dizia assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, Deus, no mais alto ponto de toda a criação, de seres perfeitos, imagina aí o céu limpo, sem mancha, sem nada, com anjos adorando a Deus, tudo na mais bela perfeição, tudo centrado em Deus, e Deus no seu trono, como nós imaginamos lá em Apocalipse capítulo 4, ele olha para baixo, e ele tenta ver aquela obra gigantesca dos homens, mas ele não consegue, e ele sai do trono, ele se abaixa, e ele pergunta até para os anjos: ué, os homens não já começaram a obra que alcançaria os céus? E ele não encontra. E aí Deus, zombando, diz assim: meus anjos, a humanidade está unida novamente. Eles já esqueceram de tudo que aconteceu. E agora não haverá limites para a maldade deles. Imagine o quanto eles podem fazer com a mesma língua, o quanto eles podem se prejudicar por causa disso. Então vamos fazer o seguinte: já que eles querem construir, eu vou desconstruir. Eu vou avessar a língua deles. Eu vou espalhá-los, apenas tirando uma coisinha simples: o entendimento deles. Esses homens grandes agora serão pequenos. E aquela torre tão sonhada, tão almejada, que seria, vamos dizer assim, a reputação da humanidade, virou registro de humilhação, porque na hora que Deus trocou a língua, só ouvia um tal ninguém entendia mais nada. Não eram homens inteligentes, poderosos, independentes. Agora parece um bando de coisa. Parece o Tiger, né? O diabo da Tasmânia. Quem entender, entenda. E aí, a torre dos deuses virou a torre da loucura. Isso ficou tão marcado na humanidade que Deus resistiu. Eles não queriam ser famosos? Agora foram famosos. Humilhados. E mesmo não querendo, eles obedeceram a Deus. Porque já que não entendiam nada, cada um pegou o seu caminho, botou sua trouxinha e foi embora, com a cabeça baixa. Tanto esforço, tanta gente para nada, para passar uma humilhação. É igual aquele povo, lá, né? Eu sou um craque. Você jogar bola, aí chega lá, chuta a bola para fora, marca gol contra, aí sai se arrastando, nunca mais volta para jogar, porque passou vergonha.
Então o velho sábio tem razão. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Pior, meus irmãos, e pode parecer, mas não somente a humanidade, nós precisamos passar por humilhação, para que sejamos purificados dessa maldade, de querermos tomar o lugar de Deus e realmente termos uma pureza em obedecer a Deus. Preste bem atenção, que tudo que você utiliza, internet, celular, inclusive a palavra de Deus e as funções aqui dentro da igreja precisam ser focadas em obedecer a Deus. Então não existe local para o nosso orgulho, para a nossa reputação, porque precisamos transparecer Deus. E Deus, para tirar a gente do cavalo, é só isso aqui, ó. E a gente cai do cavalo. Só isso. Só isso. E isso nos ajuda, irmãos, a realmente termos aquilo que nada, ninguém pode tomar, que é a nossa imagem de Jesus Cristo. Com esse episódio, cômico de Babel, que Deus humilhou eles, sabe o que isso me gera? Segurança. Vou explicar. Meu irmão, ele dizendo para minha irmã que ele não queria ter mais nenhum filho, porque o mundo estava mal. Olha o mundo está mal. Para que eu vou botar um filho no mundo? Aí, se o mundo está mal, então justifica eu também fazer coisas erradas. Isso mostra nossa falta de fé em Deus. Mas deixa eu dar o contrário. Deus humilha os arrogantes. Deus derruba as maiores máquinas da humanidade. Deus, Ele apequena o maior homem. Deus é que derruba Golias com uma criança. É Deus que derruba as torres. É Deus que sustenta a humanidade. É Deus que humilha o rei mais exaltado. É Deus que faz uma jumenta falar e humilhar um profeta. Olha só, quem é esse Deus? Mesmo a humanidade sendo ruim como é, Deus é soberano. Porque Deus, Ele vai fazer a sua vontade. Deus humilha, isso me dá segurança. Eu posso dormir tranquilo, porque mesmo os grandes não são grandes diante de Deus. Deus olha assim e não vê nada. Isaías 40. As nações diante deles são como um pó fino que se levanta. Nada, são menos do que nada. É isso que a palavra de Deus diz. E aí um outro irmão chegou para mim e foi falar dos grandes governantes do mundo, que usa a televisão, que coloca veneno na comida da gente. Aí eu perguntei para ele: e o que adianta você saber tudo isso, se você não pode fazer nada? Aí ele: não, mas você precisa saber, e não sei o quê, porque você vai ser alienado, não sei o quê. Eu disse: meu amigo, se o cara, vamos dizer assim, se o cara tem o dinheiro do país todinho, o que você pode fazer? Aí ele ficou assim sem resposta. Aí eu disse: deixa eu dar uma resposta para você. Você não pode fazer nada, mas Deus, sim. Mesmo que isso seja verdade, existe um Deus no céu que ninguém passa por cima dele. Ninguém. E aí ele ficou meio assim, porque ele não crê em Deus, Ele queria achar uma solução em si mesmo, e até hoje vive em ansiedade, porque não existe. Nós somos fracos, somos pequenos, e a rebeldia é grande, mas não é maior do que Deus. Irmãos, então tenha filhos, que Deus está no controle.
Amém? Não se engane com a história que Deus não pode obrigar a gente a fazer coisa alguma. Isso é mentira. Deus pode. A gente não pode não, mas Deus pode. Lembra eles aqui? Eles tinham a ordem de se espalhar, eles não queriam. Quem foi que fez eles fazerem a ordem de Deus? Deus. Aí vem aquela história: não, Deus não interfere em ninguém, interfere. E olha que é melhor obedecer pelo amor do que pela dor. Se eles tivessem separados antes, não tinha sofrido essa vergonha. Ia ser tudo na mais tranquilidade, perfeita paz. Não tinha desperdiçado dinheiro, não tinha desperdiçado tempo. Ia ser beleza. Assim também a gente, irmãos. Deixa eu dar um outro exemplo. Vocês e eu estamos aqui contra a nossa vontade. Sabe por quê? Porque nós queríamos desobedecer a Deus. E Deus nos deu vida contra a nossa vontade. Efésios 2. Seguíamos o curso deste mundo. O curso deste mundo, a vontade da carne, a vontade do príncipe da potestade do ar. Mas Deus nos deu vida. Deus nos trouxe para o reino do seu Filho. E contra a nossa vontade agora, nós passamos a ter vontade de obedecer a Deus. Glória a Deus. E aí a igreja tem vários abençoados e abençoadas aqui. Aí, isso nos traz um alerta. Deus lhe deu um dom, deu uma capacidade, deu um recurso, deu um entendimento. Deus mostrou aqui para todo mundo, está repetindo semanalmente a missão dele, ou na verdade as nossas missões diante dele, em promover o evangelho diante do mundo e edificar a igreja. E às vezes nós queremos ter vontade, igual o meu filho, que às vezes diz assim: eu quero descer. Eu também quero muita coisa, mas querer e poder é duas coisas diferentes. Eu queria que o meu carro tivesse consertado, mas está quebrado. E às vezes, irmãos, o nosso querer, por exemplo, é não vir para a igreja. Não quero ir para a igreja. Mas seu querer está contrário ao querer de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Meu querer vai prevalecer. Vai, com certeza vai. Lembra da frase? É melhor obedecer pelo amor do que ser humilhado. Deus está no controle até em nossa rebeldia. Deixa eu dar um outro exemplo para ver se vocês vão entender e perceber como Deus trabalha. Um pastor em Israel, ele cuidava de várias ovelhas. E às vezes tinha aquela ovelha rebelde. Ela era aventureira, fugia muito, corria na frente do rebanho. Aí ele pegava o cajado que me consola, de Salmo 23. A turma vai o teu cajado me consola. Sabe o que ele fazia com esse cajado que me consola? Lascava as pernas dela, quebrava mesmo os ossos. Aí ele ia lá, botava no lugar, amarrava com a tala para curar, e a ovelha ficava bem obediente, andando no pé do pastor. Evitava o perigo de lobo, evitava o perigo de buraco, evitava ela de influenciar as outras ovelhas a correrem perigo. E agora a ovelha ia viver bem. Parece maldade do pastor, mas é uma atitude de amor. Assim como nós fazemos hoje com nossos filhos, quando nós queremos administrar um antibiótico, um remédio, um procedimento médico, uma atitude de amor, para que ele possa viver mais. Deus faz isso com a gente, quando a gente não quer estar no centro da vontade dele, porque o melhor local do mundo não é o centro da nossa vontade, mas é o centro da vontade de Deus. E assim
Se existir alguma coisa que esteja tirando você disso, tome cuidado, porque Deus pode quebrar a perna, pode realmente lhe humilhar. Tome cuidado mesmo, pode ser qualquer coisa, de gente a objeto. Deus é soberano, é melhor obedecer pelo amor. Assim Deus faz conosco. Se você lida mal com o dinheiro, não quer estar no centro da vontade de Deus em relação ao dinheiro, não se preocupe, Deus vai passar a vara lá. Se nós não lidamos bem com as nossas amizades, não se preocupe não, Deus vai trazer humilhação para a gente. Se você tem algo que ama mais do que Deus, Deus vai quebrar, porque Deus não negocia a glória dele com ninguém. Eu digo isso, irmãos, assim, com esse sorriso, não é porque eu amo e dou, não é isso não. É porque eu me conheço, irmãos. Eu estou falando isso, mas eu me coloco no lugar de vocês. Imagine aí vocês, vamos dizer assim, se comprometerem, vamos lá, vou me comprometer, pegar aqui Edson, de entregar um óculos em uma semana. Aí você olha para a ótica e diz assim, não tem condições de entregar uma semana. Aí chega uma outra ótica, maior do que a sua, e diz, Edson, eu lhe ajudo. No momento, é uma vergonha, porque não tenho condições de entregar o óculos por si só, né? Porém, é uma bênção, porque ele está me ajudando naquilo que eu tenho que fazer. E eu não vou faltar. Então, por isso que existe essa mistura de tristeza e felicidade. Porque na humilhação, Deus está nos promovendo, está nos ajudando, está cuidando da gente. Dói e ao mesmo tempo tem esse quesinho de felicidade. Mas pronto, Deus humilhou o mundo, está tudo acabado, não é? O mundo cada vez mais rebelde, o mundo cada vez mais tentando se unir, o mundo, né? E aí, você, hoje, que ainda segue essa vontade dos homens, não é o caso da maioria aqui dos irmãos, mas se tiver alguém que ainda segue a vontade dos homens, quebrando seu coração hoje diante de Deus, para que Ele não venha com sua vara e ao invés de quebrar as pernas, Ele quebre a vida toda. Hoje, você também, amado irmão, se você tem uma parte da sua vida que você está querendo construir lá a sua torrezinha de Babel, vamos lá, derrube logo ela, faça esse voto com Deus, busque obedecer a Deus antes que Ele traga a humilhação. Porque o melhor local do mundo, como eu disse, é no centro da vontade de Deus. Porque é melhor obedecer pelo amor do que pela dor. Mas de toda forma, Deus vai cuidar de sua igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Porque o Senhor é um bom pastor. O Senhor cuida da gente, até a gente se debatendo. O Senhor é tremendo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos ao Senhor, a entendermos a Tua voz, a não sairmos aleatoriamente à busca de qualquer voz, mas escutarmos a Tua voz nítida e amável, como uma música em nossos ouvidos, Senhor. Que a Tua voz seja tão conhecida que até dormindo nós possamos distinguir e possamos resistir à voz rebelde que ainda há um pouco em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a transmitir o amor a essa voz, para que não construamos nenhum castelinho de areia diante de Ti, mas construamos uma vida alicerçada na rocha, uma vida em Cristo Jesus, um templo que o Senhor tem construído e unido diante de muitas
múltiplas nações que chama a tua igreja, que possamos, Senhor, derramar nossas vidas em amor e dedicação a ti. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos